Mais alguém nos visita? A gente está na época do Natal, então tem um esvaziamento da igreja, por um lado, e por outro a gente também recebe visitantes. Alguns saem daqui, vão para outros lugares, e a gente recebe gente de toda parte, daqui dos Estados Unidos e também do Brasil. Eu sei que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês que nos visitam nesta noite. Amém? Sem mais demora, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 2, verso 7. Nós vamos dar sequência à palavra que nós ouvimos na semana passada, de Hebreus, capítulo 1, verso 3. E hoje nós vamos continuar falando sobre caráter de Adão. 2, verso 7. Se você não veio na semana passada, já está no YouTube a mensagem sobre caráter de Cristo. A palavra caráter aparece uma única vez no Novo Testamento e não aparece como caráter. Aparece em Hebreus, capítulo de número 1, verso 3. A única vez que essa palavra aparece, mas em grego, que significa o que está escrito lá. Muito claro, ele é a exata expressão de Deus. Vamos orar. Pai, toma-nos nas tuas mãos, Senhor. Que eu possa abrir a minha boca e falar acerca do Senhor, para a glória do teu nome, para louvor do teu nome, mas também para a edificação da tua igreja, para a transformação daqueles que necessitam e para a minha transformação, pois eu necessito. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, santifica a nossa vida nessa noite e fale profundamente, segundo a tua misericórdia e graça, pela ação do teu Espírito em nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos, Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Queridos, nessa noite eu gostaria de traçar um paralelo, ou relatar um paralelo entre o caráter de Adão antes da queda e depois da queda. Na semana passada nós falamos em Hebreus capítulo 1, verso 3, mostrando que Cristo é a exata expressão do ser de Deus. Ele é tudo o que Deus é. Jesus é tudo o que Deus é. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 4, verso 19, usou uma expressão que diz assim: até que Cristo seja formado em vós. Queridos, quando Paulo expressou isso, e se a gente não ler todo o texto, a gente vai falar assim: oh, que coisa boa, né? Que Cristo seja formado em nós. Mas Paulo, quando ele falou isso, ele falou de uma forma bem dolorosa. Ele diz assim: sofro dores de parto, para que Cristo seja formado em vocês. E eu acho interessante a palavra que o apóstolo Paulo usa no texto grego. Ele usa uma palavra que na nossa língua é bem compreensível, é forma, mas como essa palavra foi usada? Foi usada numa voz passiva, ou seja, Paulo sofreu a ação. Ele não promoveu, ele não criou essa situação de ter dores de parto para ver alguém sendo formado em Cristo Jesus. Mas foi uma atitude que não proveio dele, não veio dele próprio, mas de Cristo.
Cristo trabalhou essas dores de parto no apóstolo Paulo, para que a igreja que ele pastoreava, ou aqueles a quem ele se dirigia por carta, por palavra ou de alguma forma, essas pessoas fossem formadas em Cristo, assumisse a forma de Cristo. Mas vamos voltar para o texto de Gênesis. Deus pôs o homem no jardim, o homem que ele havia formado, ele colocou lá no jardim, e é sobre esse homem que ele colocou no jardim que eu gostaria de falar. O homem antes da queda. Deus o criou muito bem, como diz a palavra. Tudo que ele fez muito bem. Ele criou com capacidade e liberdade de escolhas. O homem podia fazer qualquer coisa, inclusive pecado. Porque Deus disse: está aquela árvore, não pode comer, mas no dia que você dela comer, e aí viriam as consequências que conhecemos. E Deus mostrou para ele que essa liberdade tinha limites e tinha consequências se ele violasse essa liberdade que o Senhor deu. E ele o formou com as características do seu próprio ser. Por isso o texto diz que Deus formou a sua imagem e semelhança. Imagine que Adão, quando foi criado com as características do ser de Deus. Queridos, Jesus foi apresentado ao mundo da mesma forma. O autor de Hebreus fez uma ressalva só. No capítulo 4, verso 15, ele diz o seguinte: antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Essa é uma diferença crucial. O autor de Hebreus, ele registrou isso, que em todas as coisas Jesus foi tentado. Quando a gente fala todas as coisas, isso significa tudo. Ele foi tentado na área emocional, foi tentado na área espiritual, foi tentado na área material, foi tentado em todas as áreas, inclusive essa que talvez esteja passando na sua cabeça. Foi, porque foi em todas as áreas. O texto de Hebreus é claro. A nossa semelhança ele foi tentado. Foi tentado como homem, não como Deus. Contudo, não pegou. Antes da queda, o homem tinha o caráter de Deus revelado em Cristo, com a capacidade de dizer não àquilo que poderia corromper o seu caráter. Por isso o autor de Hebreus disse que Jesus também, à semelhança de homem, foi tentado. E quando Deus criou o homem, Ele criou com essa capacidade de dizer não ao pecado, para que ele não fosse corrompido. Vejamos algumas mostras do caráter de Adão antes da queda. Verso 15 do capítulo 2 diz que ele tinha capacidade de produzir e de proteger. Quando Deus o orientou, vamos ler para que vocês tomem conhecimento. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Irmãos, quando Deus orientou Adão sobre o guardar, certamente ele fazia referência ao inimigo que já havia sido precipitado dos céus. Porque se tudo era perfeito e não tinha pecado, guardar de quem e de quê? Guardar o jardim de quem e de quê? Se eles estavam lá para fazer isso. Adão não tinha as mesmas preocupações
de um agricultor qualquer dos nossos dias. Ele não parava e pensava assim: será que vai chover amanhã? A minha colheita vai dar ou não? Adão não tinha essa preocupação, porque o Senhor regava a terra. Adão também não dizia o seguinte: depois que eu colher o trigo, eu vou ter que lavrar a terra e plantar de novo, porque o Senhor diz que Ele dava a semente, Ele semeava. Então por que ele deveria guardar a lavoura? Então essa capacidade de guardar Adão, existe um inimigo, mesmo você estando aí. Guarde o meu jardim. O jardim era composto por tudo que Deus criou, incluindo Adão e Eva. Os dois estavam lá. A ideia de cultivar era no sentido de guardar, de cuidar. E a ideia de guardar no sentido de proteger. Ele recebeu a capacidade de guardar, mas Adão abriu mão disso. Deus formou o homem com a sua santidade. Vejam o verso 24 e verso 25. Diz o texto que Adão era agregador, ele era poético, ele era criativo e era santo. Porque o texto diz que estavam nus e ele não se envergonhava. Irmãos, a gente não precisa ir longe para se envergonhar. Você não precisa ficar nu na presença de um estranho para sentir vergonha. Na frente do filho adulto, você já fica com vergonha. Na frente de uma irmã, um homem ou irmã, o que não deveria acontecer, e sente o corpo corar e fica com vergonha. Mas antes da queda, diz o texto que ele não estava, que ele estava nu e não se envergonhava. E significa que ele estava num estado de santidade e que o pecado ainda não havia possuído o coração desse homem. A vergonha é resultado do pecado que veio ao nosso coração. Queridos, Adão abriu mão disso, abriu mão do cuidado, de ser o guardião, e abriu mão da santidade. E é essa a segunda face de Adão, do homem caído, que eu quero falar agora. Esse homem caído abriu mão do caráter de Deus, o mesmo caráter que Jesus disse que ele é a exata expressão de Deus. Adão abriu mão. É o Adão do qual nós somos origem, que é a nossa imagem, da qual imagem nós somos. É esse Adão que nós devemos deixar de ser. Por outro lado, Eva se revelou, ou revelou o seu lado egoísta, o seu lado irresponsável e insubmissa. Ela diz: eu quero aquilo que não é meu. Por que eu tenho 99,9% de todos os frutos e não posso ter aquele? É como acontece com algumas pessoas que se nutrem de inveja, querem sempre o que é dos outros, não importando se ela necessita ou não daquela coisa. Eu vou fazer uma pergunta: alguém precisa de uma Lamborghini? Não. Até uma charrete nos leva ao mesmo lugar.
Mas existem pessoas que colocam no coração e dizem assim: eu quero, e eu vou ter. Eu coloquei a hipérbole, que é uma Lamborghini, mas pode ser outra coisa mais simples. Ainda que eu não necessite, eu quero ter. Essa é a síndrome de Eva que pulsa dentro do nosso coração. O egoísmo. Observe que quando nós fazemos escolhas certas, colhemos aquilo que foi plantado por Deus em nossas vidas. Vejam o verso 9: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Mas quando fazemos escolhas erradas, colhemos aquilo que foi plantado por nossa natureza caída em Adão. Eu vou repetir. Quando fazemos escolhas certas, colhemos aquilo que foi plantado por Deus em nossas vidas. Quando fazemos escolhas erradas, colhemos aquilo que foi plantado pela nossa natureza caída em Adão. Veja o verso 19 do capítulo 3, quando Deus diz assim para o homem: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Irmãos, Adão, então, já caído, havia adquirido a natureza pecaminosa, passou a agir como homem pecador. E o texto diz que ele providenciou máscaras para encobrir a sua queda da santidade. E vocês vão achar interessante essa questão da máscara. Verso 7 diz: percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A palavra personalidade, que é a palavra que todo mundo fala, usa hoje em dia, e hoje ela é uma palavra boa, não é uma palavra ruim, mas essa palavra ela vem do latim persona, que por sua vez vem de uma palavra grega que eles usavam no teatro. A palavra persona significa máscara. Então a personalidade significa, ao pé da letra, a máscara do homem. A personalidade é justamente a forma que desejamos mostrar ao mundo o que nós queremos. Tem uma personalidade forte, tem uma personalidade fraquinha. Aquilo que queremos mostrar ao mundo, isso nós chamamos de personalidade. Alguém disse que caráter é o que somos por baixo da nossa personalidade. É como se Adão estivesse dizendo: eu tenho a capacidade de encobrir aquilo que de fato eu sou. Aí ele fez uma cinta de folhas e achou que deixou de estar nu por causa disso. Adão foi invadido pelo sentimento do medo. Ele recebeu uma ordem de guardar e não guardou. E a aversão pela santidade de Deus se estabeleceu no coração de Adão. Ele passou a ser averso à santidade. É como se Adão estivesse dizendo: eu sei que vim de Deus, mas o que eu sou agora precisa se esconder da presença de Deus. Era isso que Adão estava dizendo.
Adão perdeu totalmente a sensibilidade de protetor e agregador da família. Quando Deus o inquiriu, ele disse: foi a mulher que tu me destes. Ele perdeu a noção daquele guardador, daquele protetor, daquele que estava cuidando do jardim de Deus. E no primeiro embate com o santo, ele disse: foi a mulher que tu me destes. Queridos, ele transferiu a responsabilidade da liderança da família toda. Falou: não é culpa minha, eu estava dormindo, o Senhor atirou da minha costela, é culpa do Senhor. Muitos estão dizendo por aí: se Deus existe, as catástrofes não deveriam existir. É a transferência. Queridos, é como alguns homens de hoje transferem responsabilidades para suas mulheres. A culpa é da mulher. Eu quero dizer às mulheres: não assumam o lugar de Adão em suas casas. E quero dizer aos homens: não transfiram as suas responsabilidades para as esposas. Você é o sacerdote da casa. Você é o guia espiritual. Você é o que leva a sua casa à oração, à leitura da palavra, à vida de jejum. Você é aquele que está como atalaia, como aquele que é o guarda da sua casa. É aquele que sabe olhar, está no jardim do Senhor e sabe que o inimigo está à volta. A gente conversa muito sobre homem e mulher, eu e a Ana, e a gente tem uns pegas de vez em quando lá em casa. Quer ser homem? Acabou. Algumas posições, irmãos, são inalienáveis. Você não transfere para a esposa aquilo que Deus colocou nas suas mãos, homem. É para você fazer. Da mesma forma, mulheres, jamais queiram ser Adão. Queridos, mas não para aí. Eu quero citar de novo o texto de Gálatas, capítulo 4, 19, que eu citei. Meus filhos, porque de novo sinto dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Vejam o que está em Gênesis capítulo 3, verso 16. E o Senhor, Gênesis 3,16, diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Irmãos, Deus não poupou nem a Jesus. Jesus, para dar origem à igreja, Ele não deu a luz, Ele deu a vida por causa da igreja. E o apóstolo Paulo sente essa dor, a dor da mulher de Gênesis, para gerar de novo o homem segundo Deus, a imagem de Deus. Essa é a expressão. Ele passa a ser aquele que gera para dar vidas. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele leva o evangelho a alguém, imediatamente ele passa a chamá-los de filhos, quando eles se convertem. Deus quer nos formar de novo em Cristo. Veja a resposta que Deus deu para Adão,
Adão, no verso 7, diz assim: eu estava nu e fiz folhas para cobrir a minha nudez. Aí no verso 21 do mesmo capítulo 3, Deus diz assim: fez o Senhor vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os cobriu. Deus estava dizendo: as tuas vestes são somente máscaras para encobrir o que realmente você é, Adão. Experimente as novas vestes que eu fiz. A gente chama esse verso 21 de Gênesis 3 de protótipo do Evangelho. É o anúncio da morte, sacrifício do nosso Senhor Jesus para nos salvar. Através de Cristo, a nossa nudez é coberta. Aleluia. A nudez é vergonha. A nudez é vergonha. Através da morte de Cristo, nós ganhamos a roupagem. Não é à toa que a linguagem de Apocalipse fala de roupas. Quando nós recebemos o sacrifício de Jesus, imediatamente recebemos roupa que cobre a nossa nudez, que cobre a nossa vergonha, que cobre esse caráter que nós temos, essa personalidade, essa máscara que vestimos todos os dias. A minha irmã está em casa, e quando eu fico bravo com a Ana, eu não a chamo lá no quarto para ficar bravo com ela, escondido. Eu fico bravo na frente da minha irmã, porque sou eu. Não tem máscara. É o que nós somos. Eu quero encerrar com o texto de Hebreus capítulo 9, verso 28, que diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ele virá e vai levar a igreja, aqueles que aguardam a sua salvação. Queridos, vamos ficar com a nossa personalidade ou vamos nos submeter ao caráter de Cristo? O que é que nós queremos nessa noite? O que é que nós queremos para a nossa vida? O que é que nós desejamos com a vida cristã? Usar as máscaras? Ou andarmos como o Senhor deseja que nós andemos? Eu fico impressionado com a vida de algumas pessoas que eu tenho conhecido. Uma delas é a Edmeia Williams. Ela estava contando algumas histórias do Morro da Dona Marta. Ela disse que um dia um traficante a cercou no morro e disse para ela: se a senhora tivesse chegado alguns anos atrás aqui, eu não seria o que sou. Ela é protegida no morro pelos traficantes para levar a palavra aos filhos daqueles moradores. E em histórias ela tem me contado que acontece ali naquele morro, de crianças que tinham tudo para dar errado, mas receberam o caráter de Cristo e foram transformadas.
Meu desejo é esse. Nós estamos em pleno Natal. Comemoramos o nascimento do nosso Salvador. Irmãos, a única razão pela qual Jesus veio ao mundo foi para nos salvar. Ele não veio para que pudéssemos ter uma vida próspera, embora Ele nos abençoe para isso. Ele não veio para que pudéssemos ter uma casa bonita, embora na sua misericórdia Ele nos favoreça com isso. Ele veio para nos salvar. Ele veio para trocar as nossas vestes. Eu gosto de Isaías 61, quando fala dessa promessa. Ele diz que em vez de prantos, Ele quer colocar vestes de louvor, de gratidão, de adoração. Qual o presente que você quer? Escolha o caráter de Cristo. Talvez tenha gente sofrendo dores de parto para que Cristo seja formado em você, para que Cristo seja gerado em você. Amém? Vamos orar. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, pela revelação da Tua palavra aos nossos corações. Queremos te agradecer por aqueles que no passado sofreram dores de parto para que pudéssemos conhecer ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja aqui presente, que essa igreja possa reconhecer que não basta ter personalidade, basta ter o caráter de Cristo. Forme em nós, Senhor, a imagem e semelhança do Senhor em Cristo Jesus.